Olá pessoal, vamos lá de novo. Vídeo 3, quer dizer, aula 3, vídeo 3, tá certo? Vamos falar um pouquinho, continuar falando aqui sobre capacidade de projeto e capacidade efetiva. Nós temos aí um outro exemplo que para ficar explanado o que é uma capacidade teórica, né? Capacidade teórica projetada nem sempre pode ser atingida na prática. Então vamos ver aqui um exemplo. Tem uma linha, né, uma fábrica que produz, por exemplo, papel colorido, papel para filmagem, né? Uma linha de cobertura de papel fotográfico pode terá diversas linhas de cobertura que depositam finas camadas de produtos químicos sobre os rolos de papel em alta velocidade. Cada linha é capaz de funcionar em uma velocidade específica. Então, vocês veem aí que nessa cobertura de papel fotográfico, a velocidade que vai sendo depositado o produto químico no papel é extremamente importante. O produto de velocidade máxima de cobertura pelo tempo de operação da linha fornece a capacidade teórica de projeto da linha. Na realidade, entretanto, a linha não pode funcionar continuamente em sua velocidade máxima, né? Então, aquela história. Eu tenho uma capacidade teórica, né, que é tantos, você, a velocidade vezes o tempo da ponta do produto depositando em cima da linha vai ser a minha produção. Tá? Só que eu não consigo trabalhar 100% do tempo com a velocidade máxima. Vamos ver por quê. Né? Produtos diferentes terão diferentes necessidades de cobertura. Portanto, será preciso fazer mudança. Então eu começo com uma determinada camada para dar uma determinada cor lá no papel, mas só que quando terminar de fazer aquela linha eu vou ter que ser obrigado a mudar a pena, né? Vou ter que colocar uma outra tinta. Então esse tempo, esse setup de mudança de pena já consome um determinado tempo, né? Então eu vou precisar, já vou perder aí capacidade de produção. Também será necessário fazer manutenção da linha, que diminuirá ainda mais o tempo produtivo. Então, além de fazer os setups para troca de tinta, eu vou ter que, de tempos em tempos, ir lá fazer a manutenção, desentupir os bicos, seja lá o que for a manutenção, mas vai ter que ser feita em uma manutenção programada. Dificuldades técnicas de programação podem significar tempo perdido, né? Adicional. Então, quando eu vou mudar de um determinado tipo de tinta para outro, eu tenho que ir lá calcular a densidade. Então, eu tenho que fazer alguns cálculos de parâmetros na programação da máquina, que pode ser um complicador e gastar mais tempo do que o necessário. Nem todas essas perdas são falhas do gerente de produção. Ocorrem devido à demanda técnicas e do mercado sobre a operação. Então, essas paradas que eu falei aí de troca de tinta, ou manutenção programada de parada, não tem nada a ver com falha de gerência ou de gerenciamento. São coisas inerentes à fabricação. Então são tempos que você vai perder mesmo, não tem como não perder esse tempo, faz parte do processo. Né? Então a sua capacidade de produção, independente da máquina que dá tantos metros de linha por minuto, ela não vai conseguir dar isso porque vai ter essas paradas. Então, opa, vem cá, vem cá, vem cá, onde é que estamos? Bom, então aqui, ó, capacidade real que resta. Então, se eu não posso ter o ideal, porque sempre vai ter falhas ou alguma coisa vai acontecer na linha, que eu vou ter que diminuir esse tempo, então eu vou ter aquilo que se chama de capacidade real, né? Que resta depois que essas perdas sejam deduzidas. É chamada de capacidade efetiva. Então, quando eu tiro tudo aquilo, aqueles tempos perdidos, que são inevitáveis, que não tem jeito, tem que ter
tá certo? Quando eu retiro isso da capacidade de projeto, eu tenho a chamada capacidade efetiva. Então a capacidade efetiva é a capacidade de projeto menos todas aquelas perdas de tempo que são inevitáveis. Aquilo que não tem como deixar de ser feito é necessário para fazer para que o equipamento continue rodando. Tá? Isso daí me dá o que se chama de capacidade efetiva ou tempo de carga da operação. Né? Não que essas perdas de capacidade sejam as únicas, né? Fatores como problemas de qualidade que podem ser evitados terão seu custo. Né? Em outras palavras, tem aquelas perdas que são inevitáveis e tem aquelas outras perdas de tempo que são evitáveis, que aí é falha mesmo, é falha humana, falha de equipamento, algum tipo de falha que vai gerar essas outras perdas. Isso significa que o volume de produção real da linha, tempo operativo, realmente quanto tempo a linha trabalha, será ainda menor do que a capacidade efetiva. Então, o tempo real de operação não vai ser nem o tempo da capacidade efetiva, que é aquela capacidade onde eu só tiro aquilo que é inevitável. Porque eu vou ter outras paradas por quebra de máquina, parada por problema de qualidade, que vão fazer minha linha parar e também vão diminuir a minha capacidade de operação, que é chamado de tempo operativo, né? Ou então capacidade real, né? Produção real da linha. Então como é que fica isso? Para mim calcular essa performance da linha, foram criados dois fatores, né? Utilização e eficiência, né? A proporção entre o volume de produção realmente produzido, né, conseguido, né, o volume de produção real de uma operação e sua capacidade de projeto é chamada de utilização. Então, se eu pegar o que realmente eu estou fazendo e dividir pelo aquilo que foi projetado, eu vou ter um fator chamado utilização. Tá? E a eficiência é a proporção entre o volume de produção realmente conseguido por uma operação e sua capacidade efetiva, é chamada eficiência. Então, eficiência é calculado com aquilo que é possível. O tempo possível de fazer é esse, que é a capacidade efetiva. Então, eu pego a produção útil, divido pela capacidade efetiva e aí eu tenho o que se chama de eficiência. Então, é o volume de produção real dividido pela minha capacidade efetiva. Aqui eu tenho um exemplo de uma operação, de uma fábrica operando, e supõe aqui que o fabricante de papel, né, desse do papel mesmo, papel fotográfico, tem uma linha de cobertura cuja capacidade de projeto seja 200 metros quadrados por minuto e que a linha opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. A semana tem 168 horas, né? 24 vezes 7. Tá? Então essa aí seria a minha capacidade de projeto, né? Seria aí 200 metros quadrados por minuto e 168 horas por semana. Então a capacidade de projeto é 200 vezes 60 vezes 24 vezes 7. Por que 60? Porque é minuto. 60 minutos é uma hora. Então eu transformo tudo em hora e faço o cálculo. Vai dar 2.016 milhões de metros quadrados por semana, tá certo? Porque na semana tem 168 horas. Tá? Então aqui, 2.016 milhões de metros quadrados por semana. Os registros para uma semana de produção mostram os seguintes tempos de produção perdido. Então aqui ele listou 10 eventos que fizeram com que a linha perdesse tempo. Então, os 5 primeiros aí, né, que é mudança de produtos, que é o setup, manutenção preventiva regular, nenhum trabalho programado, né, pode ser que não tenha nenhum trabalho programado, a linha fica parada. Amostragem de qualidade, tempos de troca de turno. Então esses 5 primeiros aí é o que a gente chama de inevitável, né? Independente de qualquer coisa, isso vai acontecer, tá? E os outros
5 eventos, parada para manutenção. Então, se você já tem uma manutenção preventiva regular, não era para que eu tivesse parada de manutenção. Então, essa parada de manutenção aqui é evitável. Investigação de falhas de qualidade. Significa que eu tive um problema de qualidade, que também é evitável se você fizer tudo certo. Falta de estoque de material de cobertura. Também é evitável. Se você mantiver o estoque certinho, não vai ter esse tipo de parada. Faltas do pessoal. Também é evitável, né? O pessoal não faltar, você não vai ter. Se faltar, você vai ter que cobrir, tá certo? Cobrir o turno. Espera pelos rolos de papel. É evitável. Se você programar direitinho, não vai faltar papel na máquina para fazer o trabalho. Então, esse cálculo do fator de utilização, como é que ficaria, né? Durante essa semana, então vamos ver quantas horas nós temos aqui, ó, de evitável e inevitável, né? Eu tenho aqui 59 horas que eram inevitáveis, então não tem jeito. Então, das 168 horas que eu tenho programada durante a semana, que é meu tempo máximo de trabalho, eu vou ter 59 horas que é inevitável, vai ter paradas durante a semana. Então, eu vou ter aí, ó, capacidade de projeto 168 horas por semana, capacidade efetiva vai ser 168 menos 59, que vai dar aqui 109 horas. Então, a minha capacidade efetiva em horas é 109 horas. Né? O volume de produção real, tá certo? Que é tirando o inevitável, somando as horas perdidas inevitáveis e evitáveis, vai me dar aí 51 horas. Então, eu vou produzir durante a semana, das 168 horas que eu tenho, só 51 horas. Porque 59 vai ser por paradas inevitáveis e 58 foi por paradas não programadas, né? Que me deixaram aqui trabalhando apenas 51 horas. Praticamente 1/3 do tempo que eu tenho disponível de máquina. Então o fator de utilização vai ser o volume de produção real, que no caso aí é 51 horas, dividido por a capacidade de projeto, que é 168, que vai dar um fator de 0,304, 0,3. E a eficiência vai ser o volume de produção real, que é o 51, dividido pelo 109, o 109, tá certo? Que vai ser aqui 0,468, ok? Então, é assim que se calcula a eficiência, nesse caso aqui da máquina. Mais para frente nós vamos fazer outros exemplos que vai ser um pouco diferente, mas a lógica é essa daqui. Imagine que sempre que eu falo em capacidade em produção, o tempo é importante. Então, o tempo de máquina, se não é a única coisa, não é só a máquina, mas a hora disponível de pessoal, máquina operando, enfim, eu vou ter um tempo de operação e nesse tempo de operação eu vou produzir alguma coisa. Então, quanto menor o tempo disponível de máquina operando, menor é a minha capacidade. Aqui eu tenho um gráfico resumo, né? Na realidade, a intenção é mostrar só o resumo aqui. Utilização é volume, produção real dividido pela capacidade, que vai dar aí 0,34. Eficiência é o volume de produção real dividido pela capacidade efetiva, né, que deu 0,468. Então a capacidade de projeto, que é 168 horas por semana, as perdas planejadas 59 horas, que vai me dar uma capacidade efetiva de 109, perdas que podem ser evitadas mais 58, que subtrai aqui da capacidade efetiva, que fica aqui 51 horas. Então eu só tive, em termos de hora útil, 51 horas de trabalho. Ok? Eu vou parar aqui o vídeo 3, certo? E depois, em seguida, a gente começa o vídeo 4 falando da eficiência geral de equipamentos.